Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, fé de Abraão. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, esteja aqui falando conosco, Pai, semeando no nosso coração, Senhor, a Tua palavra, nos tirando de nós mesmos, Pai, e nos levando diante de Ti, Pai, para vermos a Ti, sermos guiados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Como Naamã foi limpo pelas Tuas águas, Pai, que o Senhor esteja se derramando esta noite, Pai, nos purificando, nos limpando, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e me misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu
como nós lemos aqui nesta noite, ouvimos a palavra que a nossa esperança está no Senhor e que nós devemos nos aquietar e aguardar no Senhor em silêncio, porque a nossa salvação vem do Senhor e a nossa esperança está posta no Senhor. Que Ele nos ressuscite nos nossos sonhos, naquilo que Ele já colocou no teu coração. Muitas vezes tu duvidou que era para ti. Que em nome de Jesus Ele venha ressuscitar aquilo que Ele tem para a tua vida, para a vida do corpo dEle, para a obra dEle nesta terra. Que nós não venhamos ser aqueles que desistem, que esmorecem, mas aqueles que perseveram pela fé. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Tua alegria vem do Senhor. Lázaro ouviu sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, suscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pena, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os
Toma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Mestre, eu preciso de um milagre. Para muitos talvez seja mais algumas palavras que a gente profere, entoa como louvor. Mas eu sei que para muitos aqui, isso é um verdadeiro clamor. Há muitos precisando de um verdadeiro milagre em suas vidas. Cada um sabe da sua situação, é uma doença, uma enfermidade talvez naturalmente, aos olhos naturais, incurável. Problemas os mais diversos. Mas tenho certeza que muitos entoaram esse louvor verdadeiramente como uma oração. E tem que ser assim, né, irmãos? E o Senhor manda dizer para a igreja: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Ruth para liberar uma palavra aqui, segundo a direção do Espírito. Que nós possamos estar, irmãos, muito atento à voz do Espírito. O Senhor tem falado muito na igreja, o Senhor tem trazido para nós edificação através da palavra, exortação quando nós precisamos, mas o Senhor tem trazido sempre a consolação vinda do Espírito. Amém? O Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. Por isso Ele nos alcançou, por isso Ele nos trouxe. E tem investido muito, com paciência, com longanimidade, com muito amor e misericórdia. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas.
Muitas vezes nós mesmos não percebemos. Normalmente a gente não percebe. Mas o Senhor tem avançado. A sua obra tem avançado no nosso interior, na vida de cada um de nós. Muitos irmãos aqui a gente vê, conhece, sabe da sua vida, sabe como chegou aqui. E temos nos maravilhado em ver o que o Senhor tem feito no meio da sua igreja, na edificação pessoal de cada um. Então vamos prestar bastante atenção. Tenho certeza que o Senhor tem muito para falar conosco hoje, através da ministração da palavra, testemunho, se houverem, do louvor, da oração. Que possamos estar abrindo os nossos ouvidos espirituais. O Senhor falou agora mesmo que por um breve momento te deixei e com grandes misericórdias te atraí, te tornei a atrair, não é? E eu quero ler um texto que diz em Isaías 12: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de nós. E eu quero dar glórias ao Senhor, porque essas palavras têm sido muito verdadeiras na minha vida. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O outro texto dizia que o pastor Tadeu leu: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te atraí. Eu tenho sentido alguns contatos com pessoas, e eu noto assim, muitas pessoas sofreram e não entendem porquê. São cristãs e passaram por muitos sofrimentos e não entendem porquê. Algumas pessoas conseguem buscar no Senhor e encontrar o consolo, mesmo não sabendo porquê. Outras pessoas se revoltam. E eu ontem encontrei uma pessoa que está muito revoltada com Deus, magoada com Deus, e se pergunta por que aconteceu tudo isso na minha vida. E a pessoa não está achando consolo, não está achando razões, motivos, por que Deus fez isso na minha vida. Porque Deus é soberano. Ele cria a paz e cria o mal, Ele cria a luz e cria as trevas. Deus está acima de todo o domínio, não é? Então, em última análise, a gente vai olhar por que Deus deixou acontecer isso na minha vida. E eu não posso criticar essa pessoa, eu só posso ter o meu coração comovido e lembrar quantas vezes eu, na minha vida, perguntei: por que, Senhor? Por que tiraste tanto contra mim? Por que a tua mão está pesando sobre mim dessa forma? Quantas vezes eu fiquei, muitas vezes, dias no chão, em desespero, sem saber. E pensava: nunca vou saber. Nunca vou saber. E quem sabe, muitas coisas eu nunca vou saber. Mas, agora passado o tempo de passar por tsunami na minha vida, agora passado o tempo, o Senhor me consola e me atrai e me revela tantas coisas e me diz que Ele sempre esteve comigo, sempre esteve junto. E aí eu lembro de um trecho que sempre foi muito importante para mim, em Deuteronômio 8, e eu peço que vocês leiam em casa. Deuteronômio 8 é muito importante.
Eu vou ler só um pedacinho. Eu leio todo o texto e ele fala comigo, é a minha história. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra agora, tá? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Aliás, depois de entrar nessa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, comerás e te fartarás, e assim por diante. Diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes e escorpiões, de secura, onde não havia água, mas no deserto te sustentou, não é? Então, não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, essa terra. Lembra-te que não é por causa, diz adiante, não digas no teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Não é por causa da tua justiça, não é por causa da minha justiça, nem pela retitude do teu coração que o Senhor te trouxe para essa terra, mas pela misericórdia do Senhor. Então, e me humilho, que o Senhor me guarda. O Senhor é que está acima de tudo, e o meu coração só pode fazer como diz ali em Isaías, que eu li há pouco: louvar ao Senhor, exultar e jubilar, cantar louvores, porque o Senhor fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Então hoje, depois de passar por desertos de serpentes e escorpiões, de muitas lutas, de muitas perguntas sem respostas, eu posso dizer: Jesus é tudo. Jesus, e eu sabia disso antes, mas eu sabia aqui. E tem uma longa distância entre saber aqui e saber aqui. Então hoje eu sei que sem Jesus nada mais. E eu não me esforço muito para... O meu esforço é andar com Jesus, é andar presa na videira, é ter a seiva dele passando dentro de mim. Mas não me esforço quando eu digo: eu não tenho alegria, ou eu não tenho paz, ou eu não tenho amor. Uma coisa eu aprendi: mesmo que eu me esforce para amar alguém, eu não consigo. Mesmo que eu me esforce para ter alegria, eu não consigo. Mesmo que eu me esforce para ter paz e outras coisas, eu não consigo. Mas Jesus vivendo em mim, aí tudo posso naquele que me fortalece. Então é Ele. Nunca diga no teu coração: olha como eu sou agora uma pessoa legal, como eu amo as pessoas. É Jesus vivendo em mim. É Ele que ama. É Ele que faz todas as coisas. Então eu dou glória a Ele, porque isso eu aprendi depois de muitas lutas, e espero que todos aprendam sem essas lutas, sem passar por deserto, a dizer: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Queria convidar a irmã Regina também para liberar uma palavra. Ainda temos o tempo. A irmã estava falando de os momentos em que pensou que o Senhor tinha abandonado. E eu me lembrei de
de Davi, que também passou por muita tribulação, por muita coisa, mas um dia reconheceu e disse para o Senhor: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Pode ver, irmão, tem situações na nossa vida hoje que a gente para e olha para trás. Foram situações de muito sofrimento, de muita dor. Mas a gente hoje, conhecendo o Senhor, a gente vê: foi-me bom ter passado por essa aflição, para que aprendesse os teus decretos, para que entendesse o teu propósito para a minha vida. Amém, irmãos? Boa noite, queridos. Eu estava com saudade dessa casa. A gente esteve de férias e alguns outros motivos que a gente não conseguiu vir. Mas também fiquei feliz porque eu sempre estive muito bem representada, que minhas filhas têm vindo sempre e isso alegra meu coração. E alegra meu coração também ver alguns rostos novos aqui, que algumas pessoas que eu orei um tempo atrás, e hoje eu estou vendo essas pessoas aqui. E eu posso ver que isso é a mão poderosa do nosso Deus. E cuidado, sempre digo, né? Cuidado quando ora, porque Deus ouve e Ele responde. Fico feliz com as palavras da Ruth, e eu quero dizer para ti também, Ruth, que no passado, quando tu fizeste essas perguntas: por que, meu Deus? Eu gostaria que nós duas pudéssemos olhar juntas para trás e mudar essa pergunta e dizer: para quê? Nos teus tsunamis, quando eles começaram a se acalmar, vieram os meus. E foi com a tua vida e com aquele alicerce que Deus transformou e fez maravilhas na tua vida, que tu conseguiu segurar, junto comigo, os meus tsunamis. E isso só um Deus desse tamanho podia ter feito, e fazendo nas nossas vidas. Hoje, no meu coração, com uma palavra, eu vejo que aqui nessa igreja, e quando é do Senhor, e quando tem o Espírito Santo sobre uma igreja, sobre um povo, a palavra, ela se costura, né? Tadeu trouxe uma palavra, o louvor trouxe outra, e se nós prestarmos atenção, essas palavras vão se costurando. O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje, que diz assim, no Salmo 25:14. Não precisam repetir, é um versículo que eu quero ler só. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E Ele trouxe essa palavra hoje no meu coração, porque é uma palavra do meu passado também, em cima de algumas decisões que eu tive que tomar no passado. Em relação a algumas amizades, algumas pessoas que caminhavam comigo. E eu comecei a analisar quem andava caminhando comigo. E vi que essas pessoas não tinham, não digo um temor, mas um respeito em relação à minha vida e à caminhada que nós estávamos fazendo juntos. E essa palavra é tão forte dentro de mim, que eu comparei naquele momento, nessas amizades e nesses relacionamentos com amigos, enfim, amigas, que assim é o Senhor na nossa vida. E hoje Ele trouxe de novo essa palavra. O Senhor só pode ter compromisso comigo, ou Ele só vai me dar a conhecer a aliança que Ele tem para mim, para ti, para essa igreja, quando eu temer. E andar no temor do Senhor não é fácil, porque eu preciso abrir mão de muitas coisas. Eu preciso sair do trono do meu eu muitas vezes. Eu preciso sair da minha própria sabedoria, porque às vezes eu acho que eu sei tudo. E o Senhor vem com aquele amor, com aquele abraço e diz: filho meu, sou eu que sei das coisas. Não é tu que sabe, sou eu que sei. Então simplesmente teme a mim, olha para mim. Eu às vezes fico analisando cada palavra assim dos hinos que a gente canta aqui.
E eu digo para mim e para ti hoje à noite, assim, ó, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando canta. Porque é muito lindo cantar, as músicas são maravilhosas. Mas quando eu digo para Deus, vem, habita na minha vida, muda a minha vida, eu quero te servir, me leva para onde tu quiser, eu quero fazer a tua vontade. Esses dias eu escrevi na minha Bíblia, será? Eu escrevi. E fiz um ponto de interrogação, assim. E fiquei dias olhando para esse será. Será que eu tenho compromisso mesmo com aquilo que eu canto? Será que eu quero temer ao Senhor e quero me sujeitar na mão desse Deus maravilhoso? E aí eu me lembrei daquilo que eu precisei olhar no passado em relação a essas amizades e pensei, tem respeito entre nós? Tem um temor ou tem a pessoa me respeita? Essa pessoa tem olhado com verdade, tem andado em verdade comigo? Eu quero andar em verdade também com o Senhor. E eu não tenho outra chance. Assim é numa amizade. Eu só posso andar em verdade, eu preciso respeitar essa pessoa, eu preciso ser respeitada nessa caminhada. E essa caminhada com o Senhor não é diferente. E eu fiquei olhando para essas duas situações e disse para Deus hoje assim, dirigindo, tive um longo período dirigindo hoje, e disse, eu quero realmente, Deus, ter intimidade contigo. Eu não posso ter uma intimidade algumas horas, ou quando eu venho aqui, ou quando... Eu preciso ter sempre essa intimidade contigo. Uma pessoa me perguntou no meu trabalho e disse, fazia muito tempo que eu não falava contigo e... Está na igreja? Quanto tempo de conversa? Uma conversa assim, quanto tempo de conversão que tu tem? Não, eu me converti hoje, eu disse para ela. Nossa, mas eu te vejo na igreja, ali, numa outra igreja, já tive comunhão. Mas como assim, então, desse tempo? Não, eu me converto todos os dias. Eu tenho esse pacto com o Senhor. Senão não funciona a minha vida. Eu preciso me converter todos os dias. Por quê? Porque eu preciso fazer ajustes da minha vida todos os dias. Então eu tenho que temer todos os dias. Mas esse temor, ele tem a ver com amor. Porque quando eu temo esse Deus maravilhoso, porque eu estou fazendo uma troca também de amor com esse Deus. Estou entregando totalmente a minha vida para Ele, para que Ele faça uma aliança comigo. Isso Deus colocou hoje no meu coração. E que bom que eu estou podendo abrir o meu coração e colocar isso para vocês. E é por causa desta aliança que Deus fez com a Ruth no passado e permitiu que ela passasse todos esses tsunamis que ela fala, onde ela se perguntou por quê e eu digo para quê? Porque esse tsunami, essa intimidade, isso tudo que eu vi na vida da Ruth, no temor que ela sempre teve com relação ao Senhor, Ele fez alianças e eu testemunhei isso na vida dela. Ano após ano, fez uma aliança de amor com ela e me serviu de alicerce também, como irmã e como amiga nessa caminhada da Ruth. E eu agradeço ao Senhor por isso. Agradeço por Ele ter permitido isso na tua vida, Ruth, que trouxe grandes bênçãos para a minha vida também. E principalmente Ele tem feito hoje na minha vida e na vida da minha família, principalmente por causa do temor. Porque sem essa aliança, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. Isso. Amém. Amém. Queria convidar o irmão Ricardo aqui para fazer um louvor também. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14.
versículo 26 aqui, fala do Consolador, do Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo, a quem, aqui diz a palavra então, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, irmãos? Que o Senhor falando do Consolador, o Espírito Santo. O Senhor voltou. Sabemos que Jesus, depois de passar por tudo que passou, o sacrifício dele, a morte, a obra da cruz, voltou para junto do Pai. A palavra diz que hoje ele está assentado à direita de Deus, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, que dirige essa igreja, que dirige cada um de nós, que está conosco, que habita em nós. Hoje nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Essa presença viva e real do Espírito Santo em nós testifica que somos filhos de Deus, nos consola, nos guia, e está sempre conosco. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos escutar esse louvor aqui que eu senti de pedir para o irmão Ricardo para que nós pudéssemos juntos estar entoando. O Senhor nos atraiu com laços de amor nesse dia. Amém? E nessa tarde Ele falava comigo, o Espírito Santo me levou até uma comunhão com Ele e me mostrou que sou menor ainda do que eu pensava que era, em meio a esse universo que o Senhor fez, tão grande, que nós não temos noção do tamanho, mas Ele é o nosso divino companheiro, está do nosso lado, amém? Nos ensinando. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo transitar. Tu que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quem aqui deseja ser a morada do Senhor? Nós temos a consciência que quando alguém vem morar conosco, nós não podemos deixar a nossa casa do jeito que ela estava. Mas para o Senhor vir morar em nós, ser nosso companheiro, é necessário nós arrumar a casa, nós enfeitar a casa, limpar a casa, porque Ele é o convidado especial da nossa vida, Ele é o nosso divino companheiro. Sombra da noite se aproxima,
e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É tão fácil essa letra, cantamos o refrão. Fica, Senhor. Tens faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, igreja. Os irmãos podem sentar. É bom a presença do Espírito, né, irmãos? Sabe que eu penso assim que nós temos que voltar para a simplicidade da palavra, né? Coisas simples que a gente vai esquecendo. Tenho certeza que os irmãos aqui que têm Pastor Edson, outros irmãos que já têm bastante tempo de caminhada na fé, lembro muito bem desses corinhos, esses hinos antigos, né? Esses louvores. E é bom a gente trazer de volta tudo isso, né? Hoje a gente está muito preocupado, às vezes, em novidades, em muitas coisas, e vai esquecendo daquelas coisas que nos edificaram, né? Que falam muito conosco. Amém. Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu hoje à tarde. Nós sabemos que lá no início, na igreja primitiva, no começo, as pessoas tinham muito respeito e procuravam pela igreja, viam os sinais, os prodígios, as maravilhas que eram feitas pelos apóstolos, e acorria sempre grande multidão às reuniões da igreja primitiva. Mas aquilo foi gerando um ciúme nas autoridades políticas, as autoridades espirituais da época, e começaram a perseguir os apóstolos. Os irmãos com certeza sabem da história de um deles que foi apedrejado, um dos discípulos, Estevão, que era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e enfrentou aquelas autoridades, falando, discorrendo sobre a obra de Jesus, começando lá por Abraão, até chegar na obra do Calvário,
mostrando que eles tinham crucificado o Filho de Deus. E a partir daí a igreja começa a sofrer uma grande perseguição. Eu quero ler com os irmãos aqui em Atos, no capítulo 7, alguns trechos aqui para a gente entendendo o contexto da palavra. Atos 7:54 fala da morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Aqui nessa passagem da morte de Estevão, por 2 vezes é mencionado o nome de Saulo. Numa ele guardando, cuidando das vestes de Saulo, que foi deixado com ele. E no final ele dizendo que ele consentia na sua morte. E os irmãos conhecem bem a história de Saulo. Sabem que ele foi instruído na palavra, conhecia tudo da lei de Deus, mas era perseguidor da igreja. Ele não cria em Jesus e ele perseguia de todas as maneiras os cristãos e a igreja do Senhor. Ia por todo lado prendendo, torturando até os cristãos. E diz aqui no capítulo 8 de Atos, quando começa a primeira perseguição da igreja: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Virando a página, irmãos, agora no capítulo 9, nós vemos aqui a palavra nos trazendo sobre a conversão de Saulo. Atos 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus,
persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão levou a Damasco. Esteve 3 anos sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Começa aqui a caminhada de Saulo, que tornou-se depois dos maiores apóstolos, né, e pregadores da palavra. E aqui a gente consegue perceber por essa passagem que Deus pega aquele que foi o maior perseguidor da igreja, daquele que todos imaginavam que nunca aceitaria a obra que Jesus tinha iniciado, e transforma ele no maior apóstolo, no maior pregador, que deixou para nós todas essas cartas, tudo o que foi escrito. E aí a gente pode ver e tirar para nós, mas podemos tirar muito exemplo disso aqui para as nossas vidas. Daqui a pouco a gente pode se achar que não sabe ou não tem um lugar no corpo, na obra de Deus. Me sinto pequeno, me sinto fraco, não conheço muita palavra, ou não tenho aptidão, não tenho dom nenhum para isso. E a gente acha que não serve para essa obra. Mas aqui o Senhor nos mostra, nos dá um exemplo bem claro, assim, vai de extremo a extremo. Quando pega aquele que foi o maior perseguidor da igreja e transforma num dos maiores pregadores da palavra, mestre, evangelista, profeta, apóstolo. Estava sobre ele todos os ministérios e os dons. Por que essa palavra hoje? Para fortalecer cada um de nós, para nos trazer a realidade de que não importa o conhecimento que nós temos da palavra, não importa os dons naturais, as virtudes. O que o Senhor quer de cada um de nós é simplesmente um coração submisso, um coração entregue, totalmente rendido a Ele.
Alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia nós sabemos daquela passagem que diz: a quem enviarei eu? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É só disso que nós precisamos, ter essa consciência que o Senhor não escolhe os capacitados, né? Aqueles cheios de conhecimento. Ao contrário, a gente vai ver que o Senhor pega verdadeiramente aqueles que nada sabem, que nada têm, e capacita eles para a sua obra, para que não seja a glória do homem, para que não seja o homem visto como capaz, mas que possa cada um ver na vida de cada um de nós, aquele que parecia que não dava para nada, olha o que o Senhor fez na vida dele, olha a transformação, olha como o Senhor tem usado, e a gente vê que a glória verdadeiramente é do Senhor, o poder é dele, e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração assim para trazer para a igreja é isso, para que a gente saiba que cada um de nós tem um lugar específico nessa obra de Deus. Tem um lugar preparado.